seja muito bem-vindo ao Tech Startups, o nosso programa sobre tecnologia e inovação no agronegócio. Hoje nós vamos conversar com Chico Graziano, que é engenheiro agrônomo e doutor em administração, já foi deputado federal e também já participou do governo de São Paulo. Atualmente é professor e escritor. Chico, é um prazer te receber aqui, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Oi, Raíssa. Prazer é meu, imagine. Ter o prazer de conversar com você e contar um pouco da minha história, que já vai longa, né? Então, conte comigo aí para ajudar o Agrotech. Com certeza. Chico, você, a gente sabe, tem uma ligação grande com o tema ambiental. Eu queria que você começasse falando sobre como o Brasil tem se comportado, né? Em relação ao modelo de produção agropecuária. Nós somos conservadores ou não? Qual o nosso histórico? Nosso histórico, acho que é importante exatamente fazer isso, uma análise histórica, né? O Brasil teve uma ocupação do território nos últimos, vamos dizer, nos últimos 80 anos, que foi bastante forte. Hoje em dia, seria considerada uma ocupação predatória. No início, inclusive, da própria ocupação do Cerrado, mas muito antes da ocupação de todo o bioma da Mata Atlântica. Então, nós tivemos uma expansão pelo território muito forte e fomos chamados a fazer isso para atender ao crescimento das metrópoles. Rio de Janeiro, São Paulo e tantas outras metrópoles ou grandes cidades do Brasil. Na verdade, reproduziu-se aqui no Brasil com 180 anos de distância histórica, o que havia acontecido na Europa. A ocupação dos territórios produtivos da Inglaterra, da Alemanha, da França, também no século XVIII para o século XIX, exatamente pelo crescimento das capitais, Londres, Berlim e assim por diante. Então, nós tivemos essa ocupação, faz parte do passado. Quando o êxodo rural se estabilizou em termos, a partir dos anos de 1980, de lá para cá, portanto, nos últimos 40 anos, nós começamos a mudar o drive, nós começamos a mudar a chave e começamos a construir no Brasil um modelo de produção agrícola já com critérios que viriam depois a ser chamados de sustentabilidade, da preservação de florestas, de áreas de recursos hídricos e tantas outras. Então, nós tivemos, vamos dizer, um período de avanço predatório e hoje estamos vivendo uma fase de uma agricultura conservacionista. Chico, você já esteve aí em vários momentos importantes, participou aí do lançamento do SOS Mata Atlântica, não é isso? Eu queria saber qual o papel, de fato, do agronegócio nas mudanças climáticas. Poxa, que lembrança! Realmente eu sou fundador da SOS Mata Atlântica, que é uma das principais organizações não governamentais ligadas ao meio ambiente, à defesa da ecologia, principalmente da biodiversidade, das florestas do Brasil, a SOS Mata Atlântica. Participo desde o início com muito gosto. Veja, o Brasil teve, conforme eu disse, com a ocupação histórica do território, uma das formas, segundo a teoria aceita e endossada pelos cientistas do IPCC da ONU, o desmatamento do território e a posterior ou queima da madeira ou o consumo de madeira acaba liberando para a atmosfera todo aquele carbono que estava armazenado no lenho, né? Nas árvores, em toda aquela madeira. Então, sim, houve e há uma influência que não é bem da agricultura. Tecnicamente, na metodologia do IPCC, se chama mudança de uso da terra. Quando ocorre mudança de uso da terra, era uma floresta, passa a ser uma agropecuária de qualquer tipo, você tem liberação de carbono para a atmosfera notoriamente. Mas isto é uma coisa. Agora, a agricultura propriamente dita, aí já é muito controvertido a influência que ela tem na agenda de mudanças climáticas. Se fala muito da pecuária, por conta da produção de metano no rumen do gado bovino espalhado no Brasil e por aí afora. Então, sim, metano é um gás de efeito estufa 20 e tantas vezes mais poderoso do que o CO2, isso é uma verdade.
Agora, a Embrapa tem mostrado que, conforme o sistema produtivo que é utilizado, quando você faz o balanço de carbono, pode dar zero. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: se você só conta a erutação do gado, o arroto do gado, de metano para a atmosfera, bom, você pode contabilizar que metano está se acumulando. Mas quando você faz o balanço na propriedade daquilo que é sequestrado pelas plantas, sequestrado através da fotossíntese, e o que é liberado, aí você tem, então, já um valor muito diferente. Essa é a grande discussão que se faz hoje. Chico, em meio a essas discussões, quais foram os maiores avanços tecnológicos que ajudaram o agro a avançar na preservação ambiental? Olha, quando eu me formei, já faz muito tempo, faz mais de 40 anos, lá na Exalc, em Piracicaba, com muito orgulho e muito gosto e muito idealismo, o grande problema ambiental do Brasil e da agricultura brasileira, com certeza, se chamava erosão. E o sonho de todos nós, conservacionistas, era trabalhar em programas de conservação do solo, como controlar águas de chuva, como fazer os plantios em nível, que estavam iniciando a implantação naquela época, como manter técnicas que pudessem combater de forma ou de outra aquelas enxurradas, aquelas mossorocas e aquelas terríveis cicatrizes que eram formadas nas pastagens ou nas áreas de lavouras. E muita gente dizia, olha, a erosão está acabando com a agricultura do Brasil. Este problema foi resolvido através da técnica do plantio direto na palha, que hoje impera no modelo tecnológico tropicalizado que nós utilizamos. Ao invés de você arar o solo, gradear o solo, expor o solo às altas temperaturas tropicais ou às chuvas torrenciais, hoje o novo sistema, que exigiu muito desenvolvimento tecnológico, máquinas incríveis que jamais eram imaginadas naquela época, fazem o plantio direto, sem arar, sem gradear e, portanto, com um efeito extraordinário na conservação do solo. A erosão não é que acabou, mas a erosão está controlada na agricultura de todo o Brasil. Então, esta é a principal, vamos dizer, técnica. Mas, mais recentemente, e com orgulho digo, eu participei disso, o fim da queimada da cana-de-açúcar aqui no estado de São Paulo, que hoje se espalha para Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e o Paraná, foi um trabalho muito bacana que nós fizemos junto com o setor, um protocolo agroambiental com a cana-de-açúcar para finalizar, para parar de queimar cana-de-açúcar. Eu dizia naquela época e digo hoje, isso é uma coisa medieval, fica queimando canavial para colher, mas precisava da colheitadeira, né? Então, como é que você fazia? Então, são dois cases, são dois exemplos. Hoje em dia, o controle biológico de pragas é a nova fronteira da agricultura tecnológica. Quer dizer, os investimentos em organismos vivos para controlar pragas ou organismos vivos para melhorar condições de enraizamento das plantas ou mesmo o combate de pragas como nematóide, que é uma praga do solo, né? São fantásticos. Então, a nova fronteira hoje é o controle biológico de pragas. A gente tem toda essa tecnologia nas sementes, na terra e especialmente depois da pandemia, né, Chico, a gente viu o surgimento de um digital mais forte, maquinários, a conectividade avançando no nosso país, startups voltadas para o agro que ajudam o produtor na gestão, né, no monitoramento de lavouras. Como você vê o surgimento dessas novas empresas de fato está ajudando a modernizar nosso setor e facilitar o trabalho do produtor rural? É incrível. No fundo, como assim, o que nós temos que falar? Está acontecendo no agro aquilo que está acontecendo nos outros setores da economia, né? Novas ferramentas tecnológicas, fundamentalmente comandadas por sistemas digitalizados, estão se instalando. E quando nós falamos agricultura 4.0, agricultura digital ou 5.0 já, quer dizer, é isso mesmo. É incrível como você hoje trabalha remotamente, né? As pessoas têm no celular, aperta o botão do celular e liga a irrigação lá
na estufa dele a 200 quilômetros de distância. Então, na verdade, está acontecendo no agro, a revolução digital também, né? E, olha, quase que dá para dizer que o agro é uma fronteira dessa revolução do ponto de vista tecnológico. Agora, chegando os drones, né, vão mudar completamente a forma, as formas variadas de como se, por exemplo, controlava pragas, ou mesmo, né, se utilizava outros produtos químicos no agro. Então, o que se prevê é muito extraordinário, sabe? Acho que nós estamos apenas no início. Uma extraordinária revolução está acontecendo no agro do Brasil, mas não só no Brasil, do mundo todo. E esse é o dilema, nós não podemos ficar para trás, né? Tem muita gente que acha, mas tal, isso, aquilo, fica falando um monte de pataquada contra o agro tecnológico, como se fosse defender a agricultura, sei lá, medieval, coisa é essa. Nós temos que ir para frente. E, senão, os nossos competidores vão dar um banho para a gente aí, mas nós não deixaremos, né? Chico, e nessa revolução tecnológica também aumentou o cooperativismo. Na sua avaliação, qual o papel, então, do cooperativismo para a inclusão de pequenos e médios agricultores nessa transformação que a gente vê? É incrível, é uma lembrança muito boa. Eu sou cooperativista, já fui presidente de cooperativa de crédito, mas lá da Unesp, em Jabuticabal, eu dei aulas há muito tempo. Desde aquela época, eu me afiliei a esse conceito, depois participei da Frente Cooperativista do Congresso Nacional, com muito gosto. Cheguei um período a coordenar a Frente Cooperativista, e o cooperativismo tem exatamente essa virtude principal. Ela faz o pequeno ser grande, porque ela aglutina os interesses. Então, outro dia eu fui visitar aqui a Cooper Citrus, que é uma cooperativa da qual sou filiado, né? Dos sistemas de crédito, e quando fui produtor de laranja, que fui um pequeno produtor em Araras, que é minha terra natal. Então, desde uma coisa antiga, hoje você vai ver o que se tornou a Cooper Citrus, é extraordinário. E qual é a base fundamental da Cooper Citrus? A Cooper Citrus cresce a 20% ao ano nos últimos 8 anos. É uma coisa extraordinária. Basicamente fazendo o quê? Fazendo de tudo, mas basicamente, na sua linha de frente, prestando serviços aos agricultores e trabalhando com agricultura de precisão para pequenos produtores. Então, o fulano vai lá instalar uma lavoura de café ou de laranja ou de qualquer coisa que ele precisa fazer um plantio inteligente, e ele não tem como usar todo esse sistema tecnológico, né, que é guiado pelos mecanismos digitais. Isso é caro para ele, mas a cooperativa oferece, financia. A cooperativa, ele contrata a cooperativa para fazer o serviço, ou seja, a agricultura de ponta chega no pequeno através da cooperativa, do cooperativismo. É muito legal. Eu já vi isso até em algumas viagens que eu fiz aqui pelo Grupo Bandeirantes, de agricultores, de produtores rurais que se juntaram para comprar equipamentos, formaram ali uma cooperativa, democratizou, né, o acesso a essas tecnologias. Mas adiantando um pouquinho, Chico, você falou aí de algumas polêmicas e não tem como eu não citar o seu livro, Agricultura, Fatos e Mitos, e te perguntar quais são os... Já tá aí. E não tem como eu não falar dessa obra e te perguntar quais são os mitos, os maiores mitos da nossa agricultura. Nossa, são tantos, né? Eu respondo essa pergunta desde que lançamos o livro, o Décio Gazzoni, a Maria Tereza Pedroso e eu, já se vão quase 2 anos. Agricultura, Fatos e Mitos. Fala o principal, nossa, são tantos, né? Mas realmente há um grau de desinformação muito grande sobre os principais componentes da agricultura moderna que nós fazemos no Brasil, e muita gente raciocina, né, com os conceitos do passado, com, enfim, as ideias que foram construídas nos livros anteriores, no romance brasileiro, inclusive, ou na própria cinematografia do Jeca Tatu. E as pessoas continuam achando que a agricultura brasileira é incendiária, que a agricultura brasileira, né, é latifundiária, né? Falam cada coisa que realmente não tem nada a ver. Então, eu me tornei um combatente de mitos, né? Eu falei, são tantos mitos. Um deles que tem a ver com
a questão mais tecnológica, vamos dizer, é esse ao qual eu me referi. Os pequenos, os médios, os grandes agricultores, todos eles têm acesso a grandes novidades tecnológicas. Então, existe um mito de que a moderna tecnologia ou a alta tecnologia é só para o grande. Mas quando eu vou ao Paraná, ao interior de São Paulo, para o Mato Grosso do Sul, onde que a gente vai, você encontra pequenos agricultores que produzem com alta tecnologia em vários setores, não só em flores, mas em flores também, não só em horticultura, mas na horticultura também, mas também na própria produção de grãos, quando especialmente contam com a ajuda das cooperativas, cujos cases principais estão no Paraná e mesmo alguns aqui em São Paulo, né? Então, não há nenhuma comprovação científica, não há nenhum estudo científico que consiga comprovar que a tecnologia ela segrega tamanho de produtor. O que segrega o acesso à tecnologia, principalmente, e isso é fácil de ser comprovado pela pesquisa, é a educação. É a educação básica que, por sua vez, leva às atitudes de buscar o conhecimento tecnológico. Então, muitas vezes, e isso é uma verdade, agricultores, que pode ser pequeno, médio ou grande, porque tem muito agricultor grande que entra em falência porque ele não acompanha o processo tecnológico. Ele continua produzindo bezerros fraquinhos. A hora que ele vai vender o bezerro dele, o cara chega lá e fala, cara, esse bezerro não dá mais, porque hoje a produção de bezerros exige, né, sincronização de cio de vacas. Você não pode mais ficar com o mesmo touro 20 anos cruzando com as suas vacas, vai dar uma baita consanguinidade. Tudo isso já é conhecido em termos de tecnologia. Então, às vezes, mas o agricultor, ele sendo tradicional, às vezes, muitas vezes, pequenos agricultores até analfabetos, eles não conseguem entrar. Então, você tem a educação e você tem a restrição do financiamento. Como as cooperativas e como o Pronaf dá financiamento para o pequeno agricultor, basta ir no banco que ele consegue. Então, esse é um tema importante sobre o qual repousa muitas falácias, que são, na verdade, discursos políticos contra o agro, não tem base de realidade. São, portanto, mitos, não são fatos. Muito bem. A gente tem visto que a qualificação realmente faz a diferença para o produtor e sempre que surgem polêmicas, né, Chico, envolvendo o agronegócio, é comum a gente ver aí alguns setores da sociedade generalizando, criticando os fazendeiros, como se o agro fosse formado apenas aí por grandes produtores que estariam lucrando milhões, enquanto se prejudica o meio ambiente, mas os dados mostram que o nosso agronegócio é formado por pequenos e médios produtores, né, em sua maioria. Então, essa imagem é distorcida e como a gente reverte isso? Como a gente leva mais informação para a sociedade? Esse tem sido um dilema, né? É um dilema de comunicação. Deixa eu precisar melhor a própria informação que você deu, ao qual a gente já vinha conversando. Quando você analisa o Censo Agropecuário, que foi publicado em 2019, mas cuja base de dados é 2017, compara com o censo de 2006, o Censo Agropecuário do IBGE mostra que todos os segmentos, todos os tamanhos tiveram crescimento de renda, tiveram crescimento em termos de valor de produção deles, entendeu? E também dentro do Brasil, no Nordeste, então, houve um crescimento generalizado. Por outro lado, é verdade que se você considerar hoje aproximadamente 4,5 milhões de estabelecimentos rurais do Brasil, perto de 450 mil estabelecimentos, portanto, cerca de 10% do total que declararam renda, esses 10% produzem quase 90% de tudo que é produzido no Brasil. Então, você tem quem está carregando o piano da produção agropecuária do Brasil são perto de 450 mil estabelecimentos rurais. Então, você tem um número muito grande de pequenos produtores que produzem pouco comparativamente àquele mais dinâmico, né? E isso é um tema importante para a política agrícola, para a política de governo. Agora, voltando à sua pergunta, como é que a gente muda essa visão equivocada sobre a agricultura?
Eu não sei direito, eu tento fazer isso há tantos anos e eu confesso que às vezes fico até frustrado. Por quê? Porque você tem um viés que é construído na cabeça das pessoas que vem desde o banco escolar. E nós denunciamos isso de um tempo para cá, né? Os livros escolares, as apostilas do ensino fundamental, crianças de 6, 7, 8, 9, 10 anos, elas já recebem informações deturpadas. Para elas é falado sobre a agricultura do século retrasado e não fala sobre cooperativismo com elas. Então você tem uma deformação de pensamento que tem esse componente e é difícil, quando você chega depois, mais para frente, você mudar isso, né? É verdade. Até esses dias eu vi, Chico, um post em uma página falando sobre o preço do café, né? E falando que estava um absurdo, que os produtores estariam lucrando muito. Eu, particularmente, já fui a Minas Gerais, conheci diversos produtores e sei que são famílias que vivem disso, que não estão ali lucrando milhões, mas houve um aumento no custo de produção, né? Então falta um pouquinho as pessoas se informarem sobre o que de fato leva a esses aumentos e não apenas culpar o produtor rural, né? Mas avançando um pouquinho que o nosso tempo está acabando, você acha então que essa educação deveria vir da escola, ainda das crianças pequenas? Sim, nesse caso sim. E um grupo muito forte de educadores e de lideranças e de mulheres, filhas de fazendeiros, mães, portanto, de suas crianças que estão lá sendo doutrinadas erradamente na escola. Então, isso está provocando uma revisão do material escolar, eu diria, de todo o ensino fundamental do Brasil. As grandes redes de ensino e mesmo o ensino da área pública começou de um ano para cá, basicamente, a rever esse material. Logo, talvez haja uma alteração nessa situação que não é favorável ao agro moderno e tecnológico. Agora, falta também os próprios produtores rurais, falta também os próprios engenheiros agrônomos, como eu, entrarem mais no jogo de comunicação da sociedade. Eu não me canso de dizer isso. Eu sou um ativista de rede, no meu YouTube, meu Instagram, meu Twitter, etc. Então, eu publico, eu faço vídeos, eu conto a minha história. Se todos nós contássemos a sua história, o pessoal da cidade, que não conhece a história do agro, ia ser inundado de informações. Mas como a gente, sei lá, acorda cedo para trabalhar, trabalha o dia inteiro, chega em casa, toma um banho, já toma uma cerveja e mal tem tempo para fazer isso, a gente é menos, vamos dizer, atuante em rede social do que o cara que está aqui na cidade. Então, existe também um dilema de comunicação e de comunicação no mundo digital. Nós temos que contar, eu sempre falo para todo mundo, meus alunos, eles dizem, olha, quando você for aplicar um defensivo agrícola, faça um vídeo, mostra como é que você está fazendo, porque eles acham que o defensivo agrícola mata todo mundo, né? Mostra que tem equipamento de proteção, mostra como é que se promove a agricultura moderna, quando você está lá em cima do trator, ou sei lá o quê. Então, agora a gente percebe, o agro está recebendo um contingente enorme de influenciadoras, as mulheres sempre mais se destacam nisso, de influenciadores, veterinários, ou tecnistas, ou mesmo gente que não é técnico, não é profissional da área, mas são comunicadores, são biólogos, sei lá. Estão começando a fazer isso, mostrando, olha, isso aqui é minha fazenda, ó, meu rio está protegido, eu cuido da APP minha, tudo bonitinho. O cara olha aquilo e fala, que legal. Porque se nós não contarmos a nossa história, quem é que vai contar? Verdade. Bom, Chico, antes da gente encerrar, qual o futuro do agronegócio em relação à agricultura de baixo carbono, à adoção de novas tecnologias? Qual a sua avaliação aí para os próximos anos? Muito positiva. Positiva baseada em fatos. Está ocorrendo uma migração muito grande de agricultura convencional para agricultura de baixo carbono. Não só porque o governo tem, desde lá de trás, há pelo menos 12 anos, o programa ABC, puxado pela Embrapa. A Embrapa, né, é o nosso grande orgulho, gerou esse pacote tecnológico junto com outras instituições. Então, a agricultura ABC ela está avançando, fazendo fixação de nitrogênio, mantendo matéria orgânica no solo. Agora, desde quando o Código Florestal Novo foi aprovado e entrou em vigor,
a preservação das nossas matas ciliares, reserva legal nas propriedades. Então, quando você começar a fazer isso, será feita a contabilidade de carbono, propriedade por propriedade, eu tenho certeza que o Brasil vai sair bem nessa fita, comparado com outros países. Nós não vamos dever nada a ninguém, não. Agora, é preciso trabalhar nessa agenda. Tem muita gente que é meio contra. Ah, mas eu não sei, será que deve fazer mesmo? Cara, o mundo inteiro só está falando nisso, é baixo carbono, energia renovável. Então, nós temos que investir mais em energias renováveis, nós temos que trabalhar mais com os conceitos da agricultura regenerativa. A bola da vez no mundo hoje se chama agricultura regenerativa, era de baixo carbono. E rastreabilidade, certificações, o próprio mercado já está cobrando, né, Chico? E o mercado, quer dizer, as empresas, logo que já estão fazendo isso, começam a estabelecer regras. E dentro dessas regras, né, se nós não comprovarmos que nós produzimos segundo aquilo que hoje é o requerimento geral da sociedade global, nós poderemos vir a ser prejudicados. Mas quando você pega as grandes traders, as grandes tradings do Brasil, que compram grãos, exportam, ou do café, do suco da laranja, frutas nem falar, todas elas estão preocupadas exatamente com rastreabilidade, com certificação, com comprovação de boas práticas agrícolas, né? Então, isto é uma agenda que também chegou para ficar, está avançando muito no Brasil. Eu diria, só tem notícia boa. Ah, mas tem gente que está ficando para trás. Mas sempre é assim. Todo o processo de inovação tecnológica, de transformação tecnológica, não são todos os agentes que estão naquele setor que acompanham. Ficam alguns para trás e são substituídos por novos, em geral, por novos em termos de geração mesmo, né? Isso vale para loja de armarinho, lembra como é que era antes, secos e molhados, né? Até ver o que está acontecendo hoje. E não está acontecendo com os bancos também. Nós estamos vendo aí os bancos digitais, que ser, né, completamente diferente, ameaçando o status quo anterior. Então, a revolução tecnológica, ela é massacrante, ela é rápida, ela te exige pra caramba. E eu vou dar aqui o meu exemplo, Raíssa. Quem cuida da minha fazendinha e produz bezerro mais lá nela não sou eu, é minha filha. Ela tem 28 anos. A Ingrid, você vai comparar os bezerros dela hoje, não tem nem graça. Os meus bezerros parecem cachorrinho perto dos que ela tem hoje, entendeu? Então, por quê? Porque ela usa tecnologia de ponta. Eu não seria capaz de fazer isso. A gente vê essa juventude aí cheia de informação, com tudo para crescer cada vez mais. Chico, infelizmente o nosso tempo está acabando. Olha, para te receber aqui eu preciso de pelo menos 1 hora, porque assunto não falta. Eu sei que além do Agricultura, Fatos e Mitos, você tem diversas obras, então as portas estão abertas. Rapidamente, vou deixar aqui um espaço para você passar uma mensagem e o seu contato para o nosso público. Bom, o meu contato me acham por aí com @Chico Graziano, o Chico com X, né? Nas redes e tal, muita gente fala comigo hoje pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook. Então, muito obrigado até por abrir essa possibilidade. Agora, o meu aprendizado, a minha experiência de vida indica simplesmente o seguinte: o mundo tecnológico não é para qualquer um. E na minha época, quando eu nasci na fazenda lá em Araras, meu pai falava para mim e para meus irmãos, nós somos 6 irmãos, dizia, olha, se você não estudar, você vai ficar na roça trabalhando. Então, você estudava para ir embora. Hoje é o contrário. Hoje é o seguinte, você quer ficar no agro? Estuda, meu. Porque o agro é muita tecnologia hoje em dia, mudou completamente. Com certeza. Chico, muito obrigada, seja sempre bem-vindo. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela audiência e até amanhã. Tchau, tchau.